No início da história, o imponente castelo branco dos demônios se erguia, onde a deusa demônio, conhecida como a deusa das trevas, chamada Hélios, voava pelo ar. Furiosa, ela chamou o protagonista principal da história. Shenbai perguntou: "O que foi?" Hélios respondeu que seu fracasso na missão a havia deixado de mau humor, então ele deveria ir para o inferno imediatamente. Surpreso, Shen perguntou novamente: "O que?" Percebendo a gravidade da situação, ele ficou tenso. Shen então pediu à senhora deusa Hélios que esperasse e solicitou outra chance. Citando suas realizações passadas, Hélios respondeu que humanos desprezíveis não tinham o direito de pedir oportunidades e declarou que seu castelo de magia branca seria obliterado junto com as trevas. De repente, ondas negras começaram a se elevar no castelo branco dos demônios, envolvendo Shen por todos os lados e arrastando-o para o rio das trevas. Enquanto era puxado pelas ondas, ele se perguntou como, apesar de quase ter completado uma tarefa para a Senhora Deusa, um fracasso significava que ele seria aniquilado simplesmente por ser um humano desprezível. Ele então decidiu não aceitar seu destino e começou a rir histericamente. Pouco antes de ser completamente consumido pela escuridão da água, ele mostrou desafiadoramente o dedo do meio para a Senhora Deusa Hélios e gritou que iria destruí-la, custasse o que custasse. Depois disso, dentro da escuridão da água, havia uma escuridão infinita e Shen estava afundando nela. De repente, seu pingente de ampulheta foi ativado e, milagrosamente, Shen acordou em sua cama, ainda gritando furiosamente com a senhora deusa Hélios. Ao ver seu entorno, Shen ficou chocado e começou a se perguntar como não estava morto e onde estava. Após analisar o quarto cuidadosamente, ele percebeu que era seu dormitório dos tempos de faculdade. Então, começou a se perguntar como tinha acabado ali e por que não tinha sido morto pela senhora deusa Hélios. As décadas de turbulência pareciam tão reais para ele que começou a questionar se poderia ter sido um sonho, certo? De repente, seu foco mudou para seu pingente de ampulheta, e ele notou algo estranho. Lembrou-se que a ampulheta era o item que ele obteve 20 anos após a chegada da vontade universal, quando o julgamento começou. Ele também comentou que a ampulheta era o item mais único que ele já tinha visto. Ela não podia exibir seus atributos e não podia ser destruída, então ele sempre a mantinha consigo. Ele olhou cuidadosamente para a ampulheta e se perguntou. Lembrou-se que a areia estava no fundo e não fluía mesmo quando virada de cabeça para baixo. Mas agora, para sua surpresa, estava no topo, então ele interpretou que o tempo estava retrocedendo e, curiosamente, verificou a data. Ao olhar, descobriu que era o dia 5 de junho de 2032. Apenas 10 dias antes da chegada da vontade universal e do início do Apocalipse, Shen compartilhou que em 10 dias, no dia 15 de junho, a vontade universal chegaria oficialmente e começaria o Apocalipse. Durante esse tempo, mais de 90% da humanidade pereceria, e os falecidos se transformariam em vários zumbis e monstros. Ele também explicou que todas as armas convencionais falhariam contra eles. O mundo inteiro testemunharia seu fim em apenas uma noite. No entanto, em meio aos perigos do apocalipse universal, também havia oportunidades. Aqueles que sobrevivessem despertariam habilidades inatas dentro de si. Muitos equipamentos mágicos e itens de vários reinos também desceriam à Terra, junto com a vontade universal. Esses tesouros atraíram a atenção de um Deus que controlava as regras do universo. Ele também compartilhou que, como esses deuses não podiam intervir diretamente no julgamento, eles atraíam humanos sob o disfarce de proteção, tentando obter benefícios disso. Shen então revelou que, em sua vida anterior, ele não era forte o suficiente. Então, após muita luta, ele finalmente se juntou ao comando da senhora deusa Hélios. Ele desesperadamente completava as tarefas que ela lhe atribuía, tentando aumentar seu status. Mas ele nunca esperou ser apagado apenas por causa de uma missão fracassada. Depois disso, ele recebeu algumas notícias em seu celular. As pessoas estavam falando sobre um novo tipo de doença que lembrava a raiva ou zumbis de um filme. A segunda notícia que ele recebeu foi que pacientes no hospital de Zhenshen estavam enlouquecendo e mordendo pessoas. Por fim, um evento inacreditável ocorreu, um corpo no meio de uma autópsia forense acordou. Depois de ler tudo isso, ele se levantou e decidiu que desta vez precisava se tornar muito mais forte para não depender dos outros.
Ele jurou se tornar forte o suficiente para até mesmo fazer a deusa demônio Hélios se curvar aos seus pés. Com determinação no coração, ele se dirigiu ao hospital para resolver algumas coisas. Enquanto estava a caminho, Shen compartilhou que 10 anos após o início do julgamento, alguém afirmou ter descoberto a única maneira de aprimorar habilidades inatas. Essa pessoa disse que 10 dias antes do início do julgamento, as habilidades inatas na verdade se tornavam efetivas. Se alguém descobrisse e utilizasse suas habilidades inatas durante esse tempo, poderia aprimorá-las. Em sua vida anterior, sua habilidade inata era uma resistência ao vírus de nível E. De acordo com esse método, ele pensa que para aprimorar sua habilidade inata, ele deve usar o vírus para ativá-la e fortalecê-la antecipadamente. Ao chegar ao hospital, Shen viu o médico e a enfermeira conversando sobre a doença. O médico disse que nunca tinha visto sintomas tão estranhos antes. Eram verdadeiramente inéditos. A enfermeira também respondeu, dizendo que sentia que o paciente era exatamente como nos filmes. Então Shen se aproximou do quarto do paciente. Ao chegar, viu que o paciente estava amarrado com cordas à maca. Shen logo percebeu que o paciente havia se transformado em um zumbi. Com uma seringa na mão, Shen se preparou para retirar o sangue do zumbi. Enquanto retirava o sangue, Shen disse ao zumbi que para utilizar e treinar sua habilidade inata de resistência ao vírus, ele só podia contar consigo mesmo. Depois de extrair uma quantidade generosa de sangue, ele pensou que seria o suficiente para desencadear sua habilidade inata. Então ele esperou um tempo até que o hospital tivesse algum espaço livre. Quando finalmente encontrou um espaço livre, percebeu que não havia ninguém no dormitório, pois todos tinham passado a noite acordados. Ao se preparar para injetar o sangue do zumbi em si mesmo, ele sentiu uma certa hesitação, pois se a teoria estivesse errada, ele poderia morrer ali. Mas logo decidiu esquecer as consequências e simplesmente usá-lo. Sem hesitação, ele injetou o sangue em sua mão. Enquanto injetava, ele pensou sobre suas lutas antes do reinício. Endurando décadas como um fraco, mal sobrevivendo até finalmente fazer algum progresso. Se ele despertasse uma habilidade inata de nível e desta vez, mesmo sabendo do futuro, ele temia perder oportunidades por ser muito fraco. Portanto, morrer seria muito melhor do que começar de novo e ainda ser fraco. De repente, depois de injetar o sangue, ele colapsou no chão. Então, ele acordou no mesmo lugar, o Castelo Branco dos Demônios, onde Hélios estava pedindo para ele desistir da resistência e abraçar as trevas como um humano desprezível. Ser parte das trevas era seu fim mais apropriado, mas desta vez, Shen de alguma forma conseguiu se levantar e respondeu a Hélios furiosamente, questionando como ele poderia cair em um momento tão crucial de chance. Então, a cena mudou de volta para o hospital e Shen recobrou a consciência. Andando estranhamente, algumas pessoas entraram no quarto e ficaram atônitas ao ver Shenbai. Seus nervos pareciam se projetar de todos os lados, com sangue saindo de seus olhos e boca. Uma dessas pessoas reconheceu Shenbai, então perguntou tenso a Shen o que estava acontecendo. Shen ficou surpreso ao ver o garoto por um segundo e depois, feliz, perguntou se ele estava de volta. Shen então disse que iria lavar o rosto primeiro. O garoto respondeu com um ok. No banheiro, ele olhou para si mesmo no espelho e começou a se sentir feliz, pois a teoria tinha se provado verdadeira e funcionado. O vírus zumbi não o matou, e sua habilidade inata havia sido completamente aprimorada com sucesso. Shen então se perguntou qual seria o nível de sua habilidade inata após o despertar. De repente, para sua surpresa, ele ouviu uma voz parabenizando-o por ser selecionado como pioneiro, recebendo o título de pioneiro e despertar antecipado. Ao ouvir isso, ele percebeu que era a voz da vontade universal e ficou feliz por ter despertado com sucesso. Assim, ele comandou para abrir a interface de título, e uma tela apareceu na sua frente, exibindo informações sobre ser um pioneiro. Estava escrito que aqueles que pudessem descobrir, utilizar e treinar suas habilidades antes do início do julgamento poderiam possuir esse título. Seus atributos eram aumentados em 5% e o ganho de experiência aumentava em 10%. Além disso, eles poderiam despertar o painel de atributos antecipadamente. Ao ler isso, Shen se sentiu feliz com o aumento percentual, percebendo que era um título perfeito para ele. Então, ele comandou para abrir o painel da habilidade inata,
onde o nível de sua habilidade mostrava como SSS, indicando que ele possuía uma grande quantidade de poder dentro de si. Na história, o monarca do vírus destacava-se como a habilidade mais poderosa no elemento vírus. Ele podia absorver, utilizar, manipular, transformar e até criar vírus. No entanto, naquele momento, Shen possuía apenas a habilidade de absorver vírus, e o alcance de absorção era bastante limitado. Shen mencionou que precisava de uma grande quantidade de vírus para aumentar sua habilidade, e naturalmente, o hospital era o melhor lugar para adquirir vírus. No entanto, enquanto voltava para o hospital, ele ficou momentaneamente atônito. Ele viu uma multidão de pessoas correndo em sua direção, algumas implorando por ajuda, enquanto outras o instavam a fugir. Por toda parte, havia caos com pessoas tentando salvar suas vidas. Enquanto Shen corria, alguém gritou para ele sobre um surto de zumbis, alegando que era o fim do mundo. Sua surpresa se transformou em realização quando ele lembrou de algo importante. Shen lembrou que em sua vida anterior, ele tinha ouvido pessoas discutindo 3 incidentes estranhos que ocorreram em Zhenshenshen antes do início do julgamento. Um deles era o hospital selado. Ele então percebeu que devia ser o hospital selado e começou a correr ansiosamente para a área infestada de zumbis. Ao ver isso, alguns espectadores ficaram atônitos e perguntaram tensamente o que ele estava fazendo. Mas ele não ouviu ninguém e correu diretamente em direção aos zumbis. Agarrando um deles, ele começou a absorver seu vírus. Enquanto fazia isso, sua habilidade de monarca do vírus começou a acumular pontos, que poderiam ser usados para fortalecê-la. Depois de absorver um, ele foi atrás de todos os outros zumbis, gritando que nenhum zumbi poderia escapar dele. Enquanto isso, no quarto andar do prédio do hospital, no banheiro, zumbis estavam atacando pessoas. A cena mostrava zumbis atacando e batendo na porta do banheiro. Lá dentro, havia 2 pessoas chamadas Liu Feng, o diretor do hospital, e uma enfermeira chamada Su Jin. O diretor Liu disse tensamente a Su Jin que estava acabado, pois a porta não aguentaria por muito tempo. No fundo, ele sabia que não havia saída, então assumiram que estavam condenados. Liu então virou o rosto para Su Jin. Seus olhos estavam cheios de luxúria enquanto ele ria. Enquanto isso, Su Jin estava chorando e se perguntando o que deveriam fazer. De repente, ela viu o rosto do diretor Liu e suas ações estranhas e perguntou o que havia de errado com ele. Liu então se aproximou dela com um sorriso sinistro, dizendo que a perseguia há tanto tempo, mas ela nunca concordou. Agora que estavam prestes a morrer, ele sugeriu que ela o deixasse se divertir antes de seu fim. Atordoada ao ouvir suas palavras, Su Jin perguntou a Liu se ele tinha perdido a cabeça, questionando a bobagem que ele estava falando. Mas antes que Liu pudesse responder, os zumbis quebraram a porta, prontos para entrar. Naquele momento, Liu ficou tenso, gritando que não era possível, pois ainda não era sua hora de morrer. Em pânico, ele agarrou a mão de Su Jin e a usou como escudo na frente dos zumbis, gritando que não queria morrer, então alguém tinha que morrer. Após jogá-la em direção aos zumbis, ele começou a correr. Sem outra saída, encontrou-se diante de uma janela. Tenso, preparou-se para pular do quarto andar para escapar. Tentou pular, mas ficou preso na janela e foi atacado pelos zumbis. A cena então mudou para 7 minutos depois, onde pessoas mordidas pelos zumbis estavam caídas no chão, e Shen também chegou ao local. Shen notou uma funcionária da área médica que parecia estar ilesa, percebendo que ela provavelmente tinha sido mordida por um zumbi recentemente. Ele entendeu que ainda poderia haver algum tempo antes que ela se transformasse. Considerando a chegada iminente dos militares para selar a área, concluiu que precisava de alguém familiarizado com o layout do hospital para navegar. Decidiu tentar sugar todo o vírus dela para ver se isso poderia impedir sua transformação em zumbi. Com determinação, ele absorveu todo o vírus dela e, para sua surpresa, ela foi salva, acordando pouco depois. Shen percebeu que seu plano tinha funcionado e sentiu um alívio e felicidade. Su Jin agradeceu a Shen por salvá-la, ao que Shen perguntou se ela não havia perdido totalmente a consciência. Su Jin respondeu que sim, indicando que estava ciente do que havia acontecido. Shen então disse a Su Jin que precisava de sua ajuda com algo por enquanto. Su Jin respondeu que não tinha problema em ajudá-lo,
mas primeiro queria trocar de roupa. Ao ouvir isso, Shen agarrou a mão de Sujin e começou a puxá-la, insistindo que não havia tempo para isso. Ele a instou a levá-lo ao local no hospital com mais vírus. Sujin obedeceu e o levou ao laboratório. No laboratório, Sujin explicou que era o lugar onde o hospital armazenava a maioria dos vírus e onde todas as amostras clínicas dos pacientes eram testadas. Shen então coletou alguns vírus e assegurou a ela que não precisava explicar. Como deveria ser suficiente para ele, ele despejou todos os vírus em um becker e misturou. Vendo isso, Sujin ficou surpresa e assustada, perguntando o que ele estava tentando fazer. Shen pediu que ela ficasse quieta por um momento. Ele então bebeu os vírus misturados, em seguida, sua habilidade aumentou novamente, ganhando alguns pontos. Os vírus eram uma mistura de vírus da hepatite, vírus da gripe, vírus do herpes e vírus do HIV. Após absorver todos os vírus, seu próximo objetivo era fortalecer o vírus zumbi com eles. Ele olhou para sua tela de pontos, que mostrava que ele tinha 5 opções de upgrade. Vírus ancestral, vírus da decomposição, T-vírus, coxivírus e vírus da luz negra. Depois de considerar todas as opções, concluiu que o upgrade mais benéfico para melhorar sua força naquele momento era o vírus da luz negra. Ele selecionou o vírus da luz negra para atualizar e explicou que era um vírus focado principalmente em devorar e evoluir. Enquanto estava ocupado com suas tarefas, de repente Sujin gritou que zumbis estavam se aproximando da porta do laboratório. Ao ouvir isso, Shen instruiu Sujin a não se mover do lugar. Ele então se aproximou do zumbi e agarrou-o pelo pescoço para absorver o vírus. Vendo as ações de Shen, Sujin ficou confusa sobre o que ele estava fazendo. Enquanto absorvia o vírus, Shen notou que o processo de absorção estava mais rápido do que antes. Apesar do zumbi pesar cerca de 70 quilos, ele não sentiu nenhuma dificuldade em levantá-lo. Viu isso como uma boa oportunidade para testar sua nova habilidade no zumbi. Com determinação, ele usou a habilidade do vírus da luz negra no zumbi. Ao fazer isso, ondas negras semelhantes a galhos emergiram e começaram a devorar completamente o zumbi. Em questão de segundos, o corpo inteiro do zumbi foi devorado e absorvido por Shen. Ele se sentiu revigorado, notando a velocidade de absorção e até mesmo uma recuperação de energia. Enquanto isso, do outro lado, Sujin tremia de medo ao vê-lo. Nervosamente, ela perguntou o que ele havia acabado de fazer. Shen, sorrindo, perguntou casualmente o que estava errado. Sujin soltou um suspiro de alívio e expressou gratidão, afirmando que ele a havia salvado. Ela acreditava que ele não a machucaria, então estava disposta a ajudá-lo a manter seus segredos. Shen estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e se apresentou como Shen Beaya. Sujin também se apresentou a Shen Beaya. De repente, Shen ouviu alguns sons, indicando que era o pessoal militar. Percebendo isso, Shen compartilhou com Sujin que parecia que os militares e a polícia haviam chegado ao hospital. Eles deviam ter isolado a área e estavam limpando os zumbis, então ele disse a ela que eles deveriam sair também. Ele novamente segurou sua mão e começou a correr. Enquanto corriam, ele pediu que ela o levasse ao telhado, pois sairiam de lá. Sujin, confusa, perguntou por que não podiam simplesmente sair diretamente, já que não haviam se transformado em zumbis. Shen respondeu que não tinha tempo para ser isolado e interrogado pelos militares e pela polícia. Para a surpresa deles, outro tipo de problema estava a caminho. De repente, para seu choque, uma criatura estranha apareceu na frente deles. Ao ver o mutante, Shen ficou chocado, especialmente quando ele o atacou de repente. Ele percebeu que era um péssimo momento para eles se enfrentarem. Sujin ficou paralisada ao ver a criatura e não sabia o que fazer. O mutante então se levantou sobre suas pernas, pronto para lutar contra eles. Quando o mutante atacou de repente, sangue começou a jorrar de sua mão. No entanto, ele continuou a sorrir, intrigado com a visão do mutante diante dele, ponderando sobre que tipo de evolução o vírus da luz negra sofreria ao assimilar o mutante. Quando o mutante avançou para atacar, Shen saltou para desviar do golpe e contra-atacou com um chute rápido direcionado à cabeça dele. No entanto, o mutante provou ser altamente ágil. Antes que Shen pudesse recuperar o equilíbrio, o mutante desferiu um golpe cortante em sua direção. Milagrosamente,
Shen conseguiu evadir o ataque. Desembainhando sua arma imbuída com o poder dos zumbis, ele percebeu que o mutante igualava sua destreza. Mesmo assim, desferiu um soco poderoso no mutante, dando tudo de si. O soco causou apenas um dano menor. Shen se preparou para lançar outro ataque, ciente de que, se não funcionasse, lidar com o mutante seria um processo demorado. Enquanto o mutante se levantava do dano, Shen focou em se curar para a próxima rodada de combate. Surpreendentemente, Su Jin quebrou o vidro da caixa de emergência com o cotovelo e pegou o machado de dentro. Ela gritou para Shen focar nela e arremessou o machado em sua direção. Simultaneamente, o mutante avançou para atacá-lo. Shen desviou do ataque rapidamente, pegando o machado arremessado por Su Jin ao mesmo tempo. Agradecido pela intervenção dela, ele agradeceu a Su Jin enquanto se preparava para contra-atacar o próximo movimento do mutante. Ele iniciou seu ataque ao mutante, declarando que agora era a luta deles. Com o machado na mão, ele lançou uma série de ataques ao redor do mutante. Finalmente, ele mirou e jogou o machado na perna do mutante, fazendo-o parar e segurar a ferida. Em um momento de descanso, Shen relaxou e comentou com um sorriso que era surpreendente o mutante ainda resistir nessas circunstâncias. Ele então posicionou sua perna na cabeça do mutante, preparando-se para dar o golpe decisivo e decapitá-lo. Enquanto Shen fazia piadas, alertando o mutante para não deixar nenhuma ferida sem tratar e para ser vigilante quando seu aniversário de morte estivesse próximo, ele inadvertidamente deu ao mutante a oportunidade de se curar. De repente, o mutante retaliou com toda a força, lançando um poderoso contra-ataque contra Shen. Colidindo com a parede, Shen expeliu sangue da boca, o machado escapando de suas mãos. Ao testemunhar isso, Su Jin ficou assustada e tensa, sua preocupação com Shen aumentando. Para a surpresa de todos, Shen permaneceu impassível, sorrindo mesmo diante da adversidade. Ele contemplou que, quando se está à beira da morte, não há escolha a não ser aceitá-la, encontrando uma estranha grandeza na inevitabilidade da mortalidade. Dirigindo-se ao mutante, Shen perguntou se ele desejava despedaçá-lo. Confusão brilhou nos olhos do mutante quando, de repente, ondas escuras e ramificadas emergiram do estômago de Shen, aprisionando o mutante em seu abraço. Shen liberou seu poder de devoração evolutiva sobre o mutante, causando-lhe gritos de agonia. Observando o sofrimento da criatura, Shen comentou que finalmente ela estava com medo dele, embora fosse tarde demais. Gradualmente, Shen consumiu o mutante inteiro, não deixando nada para trás. Su Jin, chocada e aterrorizada com a cena diante dela, ainda encontrou coragem para elogiar Shen por seu feito notável. À medida que o processo de devoração concluía, ficou evidente que Shen havia absorvido um zumbi de segunda fase com garras. A transformação do vírus Blackleg continuou e, ao término, Shen adquiriu a habilidade de garras ósseas característica do zumbi com garras. Para sua surpresa, as mãos de Shen agora se assemelhavam a garras mortais. Nesse momento, Shen sentiu uma onda de felicidade, percebendo que escolher o vírus Blackleg havia sido a melhor decisão que ele já havia tomado. Quando os militares chegaram ao local, perguntaram se Shen e Su Jin estavam vivos, instruindo-os a levantar as mãos se estivessem. A frustração brilhou no rosto de Shen diante da exigência. Os militares reiteraram sua ordem, avisando que, se não houvesse resposta após contar até 3, abririam fogo. Olhando desafiadoramente para os militares, Shen rapidamente pegou Su Jin nos braços e instou-a a segurar-se firme. Sem hesitação, ele entrou em ação, levando os militares a abrir fogo. Shen avançou enquanto Su Jin urgentemente dirigia Shen a virar à direita, apontando para uma passagem segura que levava ao telhado. Enquanto fugiam, Shen foi atingido por balas, fazendo Su Jin ficar tensa e alertá-lo sobre seus ferimentos. Shen, mantendo o foco, reconheceu calmamente a situação, optando por permanecer em silêncio e imóvel enquanto avançavam. Após alguns minutos intensos, eles chegaram ao telhado, onde Shen arrombou a porta com um chute poderoso. Recuperando o fôlego, Shen virou-se para Su Jin e perguntou sobre sua casa. Su Jin rapidamente forneceu seu endereço: bairro Vronfun, Rua Norte Fortert, Namba Estre. Shen acenou em reconhecimento, então correu rapidamente e saltou do telhado. Su Jin,
atordoada e assustada, instintivamente envolveu os braços ao redor de Shen enquanto eles despencavam. A cena então transicionou para Nambaistre, chegando à casa de Sujin. Ao entrar em seu quarto, Sujin apontou para o banheiro e ofereceu-se para ajudar Shen a limpar seus ferimentos. Shen a tranquilizou, explicando que as balas não haviam se alojado e que seus ferimentos já haviam se curado. Ele a encorajou a não se preocupar, indicando que estava bem. Sujin insistiu, sua preocupação sobrepondo qualquer senso de constrangimento. Shen concordou com um aceno e tirou a camisa, como ela pediu. Enquanto examinava seus ferimentos, Sujin não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhada. Ela apontou as marcas e traços restantes de ferimentos em sua mão, instando-o a olhar mais de perto. Olhando para o peito e estômago de Shen, Sujin sugeriu que ele inspecionasse essas áreas também, alegando que não haviam cicatrizado adequadamente. Na verdade, ela se sentia atraída por ele, particularmente encantada com sua definida musculatura abdominal. Shen, em um tom descontraído, provocou Sujin, perguntando se ele se recuperaria imediatamente se a comesse. E, brincando, questionou se ela estaria disposta a se sacrificar por ele. Sujin, sentindo-se confusa com as brincadeiras de Shen, respondeu de forma desajeitada que ele não a comeria, observando que, se fosse, já teria feito isso. Para a surpresa de Sujin, Shen se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido, revelando que sua suposição estava errada. Ele confessou que não a tinha comido antes porque as circunstâncias não eram adequadas. Sujin, surpresa com a revelação de Shen, sentiu uma onda de excitação e ficou sem palavras. De repente, para sua surpresa, Shen removeu o tecido rasgado de seu corpo, indicando que agora o ambiente era propício para sua sugestão anterior. Shen perguntou novamente se Sujin estaria disposta a se sacrificar para ajudá-lo a se recuperar. Embora Sujin não tenha dito explicitamente sim, ela evitou a pergunta desviando o tópico, sugerindo que limpassem o local e comentando que era uma boa ideia. Shen interpretou a resposta de Sujin como um sim direto, entendendo sua relutância em dizer isso abertamente devido ao constrangimento. Com um aceno de reconhecimento, ele se inclinou e iniciou um beijo, incendiando um momento apaixonado entre eles. Eles compartilharam uma conexão profunda, culminando em um encontro íntimo. No entanto, no meio da intimidade, o telefone de Shen começou a tocar incessantemente, bombardeado por notificações de mensagens. Seus amigos, Xiaomu e Sanggai, o estavam enviando mensagens, expressando preocupação com seu bem-estar. Sanggu perguntou se ele estava bem, tendo ouvido de outro amigo que ele tinha visitado o hospital Zenshen, enquanto Xiaomu compartilhava que a mais bela da escola, Sanggai, tinha perguntado sobre ele, despertando curiosidade sobre seu paradeiro. A cena mudou para algum tempo depois, onde Shen vagava pelo mercado. Enquanto caminhava, ele falava sobre os estranhos acontecimentos que ocorreram em Zenshen antes do julgamento. Ele mencionou o hospital selado, o bombardeio no subúrbio e o monstruoso matadouro, admitindo que não sabia muito sobre essas três coisas. Ele também se perguntou por que tinha tão poucas informações sobre o que aconteceu antes da chegada do julgamento, e ninguém parecia se importar com isso, já que era mencionado apenas ocasionalmente em conversas casuais. Ele ficou tenso, ponderando sobre essas coisas, e até começou a desenvolver uma dor de cabeça. Shen então recebeu uma ligação de Sujin. Quando atendeu, ele disse que tinha comprado café da manhã para eles e que chegaria em breve. Mas Sujin não ligou para perguntar sobre isso. Em vez disso, ela compartilhou que duas pessoas vieram procurá-lo, dizendo que Sanggai Qian queria vê-lo. Shen agiu como se fosse normal ouvir aquele nome. Sujin reiterou que os dois indivíduos não pareciam confiáveis para ela, porque se alegavam que Sanggai Qian queria vê-lo, provavelmente era um golpe, considerando que Sanggai Qian era a rainha de Jianshen. Tensa, ela perguntou a Shen o que ela deveria fazer. Shen a tranquilizou dizendo que eles não estavam mentindo. Então pediu que eles esperassem do lado de fora. Ao ouvir isso, Sujin ficou um pouco surpresa e respondeu com um ok. Aqui, Shen abriu o chat com Sanggai, encontrando-o cheio de mensagens perguntando sobre sua saúde e paradeiro. Shen compartilhou que Sanggai Qian era a mãe de Sanggai, uma colega de classe que tinha alguns envolvimentos com ele. Ele então especulou que parecia que Sanggai foi ver sua mãe,
E se Sangyeon conseguiu encontrar o caminho até a casa de Sujin, isso significava que Zikion devia saber de algo. Shen então sentiu que era necessário ir encontrar Zikion. A cena mudou para o armazém congelado suburbano, onde os guardas de Zikion estavam guiando Shen até seu quarto. Shen compartilhou que Sangyeon era uma pessoa que foi de pobre a rica, tornando-se a pessoa mais rica de Jianshen, destacando-se tanto em atividades legítimas quanto ilegítimas. Após a chegada dos julgamentos, ela despertou como um talento de nível A, rapidamente construindo seu próprio poder. Eventualmente, ela unificou Jianshen em meio à competição tripartida e realmente mereceu o título Jianshen-kun. Ele também compartilhou que ela era alguém a quem ele admirava em sua vida passada, mas agora ele ria, pensando que as coisas eram diferentes. Se ele pudesse recrutá-la para o seu lado, poderia fazer muito mais durante esse intervalo antes do julgamento. Eles pararam no corredor do armazém suburbano, onde Zikion estava com sua filha. Quando Shen chegou até eles, seu guarda-costas compartilhou a informação, após o que Zikion se desculpou por tê-lo chamado até seu local, explicando que ela realmente não podia sair. Shen perguntou se havia algo que ela queria discutir com ele. Surpreendentemente, Zikion se aproximou dele e ajustou suas roupas. Ela explicou que o chamou porque Sangyeon havia retornado para casa, dizendo que Shen estava fora de contato no primeiro hospital de Jianshen e pediu ajuda. Zikion também mencionou que o chamou para ver que tipo de homem poderia deixar Sangyeon tão nervoso. O que havia de tão encantador nele? Shen respondeu que não gostava de rodeios e perguntou a ela qual era seu verdadeiro propósito ao chamá-lo. Zikion sorriu e comentou que ele era bastante direto, então ela também não faria rodeios. Ela então perguntou diretamente a Shen o que ele achava de se tornar o marido de sua filha. Considerando que ele também gostava de Sangyeon, ser seu genro não estava fora de questão. Shen respondeu que não achava que ela tinha um motivo para querê-lo, ao que Zikion respondeu mencionando sua performance heroica no hospital e perguntou se alguém não desenvolveria sentimentos. Certo, ao ouvir isso, Shen ficou atônito e compartilhou que se lembrava de ter destruído a vigilância e o fornecimento de energia do hospital. Ele então perguntou como ela sabia disso e como o encontrou tão rapidamente. Zikion pediu a Shen que não a subestimasse, pois pelo menos durante o tempo desde o lobby até a sala de monitoramento, seus homens ainda podiam rastreá-lo. Ela afirmou convincentemente que tinha alguém no hospital. Zikion então mostrou a Shen seu chat no celular com uma garota chamada Shin, já que Shin havia enviado a ela um vídeo dele fugindo com Shin em suas mãos. Zikion reiterou que sua sorte tinha sido bem boa, pois entre os sobreviventes trazidos do isolamento pelos soldados de manhã, ela encontrou uma colega de Shin chamada Liu Feng. Ao ouvir o nome de Liu, Shen ficou surpreso, e então apareceu a cena da noite passada na casa de Sujunho, onde Sujunho contou a Shen sobre Liu Feng. Shen confirmou, lembrando que havia uma pessoa chamada Liu Feng no banheiro naquela época, e Liu não apenas tentou molestá-la, mas também a empurrou em direção aos zumbis. Sujunho respondeu que sim e contou que, depois de empurrá-la em direção aos zumbis, Liu tentou escapar pulando pela janela. No entanto, ele foi agarrado pelos zumbis e teve a cabeça esmagada contra o vidro. Depois disso, ele não se moveu mais. Então Liu Feng não foi realmente atacado pelos zumbis naquele momento. Ele foi apenas esmagado através da janela e ferido. Shen também ficou surpreso ao ouvir isso, percebendo que a pessoa pendurada na janela era Liu, pois ele achava que Liu já estava morto. Sujunho respondeu que seria melhor se Liu Feng já estivesse morto, pois ela o odiava muito. A cena então voltou para o corredor do armazém freezer suburbano, onde Shen perguntou a Zikion se ela lhe diria onde os sobreviventes isolados estavam. Zikion respondeu dizendo a ele para ser seu homem, e ela lhe diria o que ele quisesse saber. Shen então lhe disse que ela estava subestimando, Zikion respondeu que era verdade. Com apenas uma informação, claro, ela não podia igualar suas habilidades, mas ainda tinha algumas coisas. Shen a interrompeu e disse não. Ela havia entendido errado. O que ele queria dizer era que ela sabia muito pouco sobre ele. Ele também disse que, se ela soubesse mais sobre ele, entenderia que ele não poderia ser o homem dela, mas sim ela que deveria ser sua esposa. Dizendo isso, ele exibiu suas garras. Ao ver isso, Zikion ficou atônita, e Sonji se colocou na frente de Zikion para protegê-la.
Shen respondeu que Zikion estava errada e disse para ela ser sua esposa, e então ela conseguiria o que queria. Ele novamente perguntou o que Zikion tinha a dizer sobre isso. Zikion sorriu e disse que ele a estava subestimando. Apenas mostrando aquelas garras, ele não poderia conquistá-la. Ela também disse que, além disso, ele já tinha uma jovem enfermeira bonita e perguntou por que ele estava interessado em uma velha formiga como ela. Shen então se aproximou de Zikion, segurou seu rosto e perguntou quem não seria tentado por uma mulher casada tão bonita. Ele então compartilhou que todos têm seus pontos fortes e fracos. Portanto, pelo menos nesses dias antes do apocalipse, há muito mais que ela poderia fazer por ele do que Sujian. Ao ouvir isso, Zikion perguntou curiosamente sobre um apocalipse com apenas alguns zumbis. Shen respondeu que os zumbis não eram dignos de serem chamados de aquecimento. Ao ouvir a palavra aquecimento, Zikion percebeu que Shen sabia muito. Shen respondeu afirmativamente, afirmando que sabia mais do que ela poderia imaginar. Zikion então disse que achava que ambos não eram do tipo que se submetia facilmente aos outros e pediu para cooperarem juntos, oferecendo sua ajuda em troca de informações. Ela perguntou a Shen o que ele achava disso. Shen respondeu que estava bem, pois pensava que conquistar a rainha de Zen Shen não era fácil. Zikion respondeu que, claro, ele estava certo, mas ela na verdade aguardava encontrar um homem que pudesse conquistá-la. Ela pediu a Shen que continuasse se esforçando para conquistá-la. Então, na realidade, ela estava impressionada com a atitude de Shen. De repente, eles ouviram o som de tiros vindo de fora. Ao ouvir isso, Shen ficou chocado e perguntou, tiros? O que está acontecendo? Tensa, Zikion compartilhou que na noite anterior, o comandante Huang da região militar de Zenshin havia enviado o capitão Zhao para negociar com ela. Eles haviam requisitado alguns armazéns refrigerados para armazenar zumbis vivos e sobreviventes resgatados das capitais isoladas. Então, os tiros deviam vir de lá, mas ela se perguntava como as coisas poderiam ter dado errado, já que havia apenas cerca de 30 zumbis trancados no armazenamento a frio, mal capazes de se mover. Shen começou a pensar que não esperava que a descoberta dos zumbis acontecesse tão rapidamente devido à lentidão deles em baixas temperaturas. No entanto, eles definitivamente não sabiam que condições extremas aumentavam a probabilidade de mutações zumbis. De repente, ele se concentrou na situação. Ele estava no armazenamento a frio suburbano, e havia zumbis mutados presentes também. Chocantemente, ele percebeu que poderia ser o local do bombardeio suburbano. Então ele ficou feliz pensando nisso e pediu a Zikion para irem até lá, pois precisavam verificar. Uma vez lá, ele se perguntou que tipo de mutação seria. A cena então mudou para a área da briga entre comandos e zumbis, onde os comandos estavam jogando granadas de mão nas bocas dos zumbis. Explosões aconteciam a cada segundo, e a área estava cheia de névoa. Todos estavam esperando a névoa se dissipar para ver o que havia acontecido com o zumbi com a granada. Para sua surpresa, o zumbi não tinha nem mesmo um arranhão de 1 centímetro em si. O capitão Zhao então ordenou que suas armas não podiam causar danos eficazes, então todos formaram grupos com as pessoas ao seu redor e se espalharam para atrair os monstros separadamente. Eles sabiam que precisavam resistir até a chegada dos reforços. Para surpresa de Zhao, Zikion chegou e pediu que ele ordenasse a seus comandos que cessassem fogo e recuassem. Tenso, ele perguntou o que ela queria dizer com isso. Zikion respondeu que eles não poderiam ferir aquela montanha de carne, então ele deveria dizer aos comandos para não irem para a morte em vão. Ela também pediu ao capitão Zhao que protegesse os funcionários do armazenamento a frio e os sobreviventes do hospital de isolamento que ele trouxe para o local, e que os tirasse de lá rapidamente. Zhao respondeu que era impossível porque o monstro não era lento e ninguém poderia escapar sem contê-lo. De repente, ficou evidente que uma garota chamada Luli estava deitada no chão e prestes a ser atacada pelo monstro de carne. Zikion novamente pediu ao capitão Zhao que fizesse o que ela disse e não se preocupasse com o monstro, pois alguém cuidaria disso. Do outro lado, Shen entrou entre o monstro e Luli para salvá-la. Ele segurou o monstro para impedi-lo de atacar e compartilhou que quase se deslocou ao agarrar o monstro. Ele havia crescido tanto que parecia não poder ser enfrentado pelos soldados. O monstro de carne ia atacar Shen, mas ele desviou rapidamente e contra-atacou com suas garras no braço do monstro.
Agora, novamente, o monstro e Shen estavam frente a frente. O monstro tentou acertá-lo, mas Shen se afastou a tempo. O monstro bateu nas paredes em vez disso. Ao ver isso, o Capitão Zhao perguntou tenso a Zikion o que estava acontecendo, se ela estava criando um monstro. Zikion riu e perguntou do que Zhao estava falando, dizendo para ele olhar direito. Era um humano. Ela também revelou que Shen era seu parceiro. Por outro lado, devido à parede quebrada do armazenamento, muitas carnes caíram e Shen subiu nelas, pedindo ao monstro de carne para não comê-las, pois ele desperdiçaria toda a carne. Shen então começou a devorar todas as carnes com suas habilidades, e mais uma vez, os ramos de onda saíram e amarraram todas as carnes neles. Enquanto ele devorava as carnes, o monstro aproveitou a oportunidade e o atacou, mas novamente ele desviou do ataque e pulou para longe. Eventualmente, a devoração foi tão rápida que, quando ele desviou do ataque, já estava concluída, e ele ganhou um aumento ligeiro de força e resistência. Shen compartilhou feliz que a carne era realmente premium, pois não só restaurava sua energia, mas também o fazia subir de nível. Shen então notou que o monstro estava cansado e pensou que Mazinter estava tentando se recompor, pois estava quase exausto. Na verdade, o monstro estava arranhando as pedras, tateando. Shen viu sua chance e felizmente foi atacar o monstro, pois era a vez do monstro morrer. O monstro viu que Shen ia atacá-lo, mas devido ao cansaço, não conseguiu agir e foi atingido por Shen. Zhao e Zikion ficaram atônitos. Shen então atacou o monstro com suas garras repetidamente para deixá-lo mais impotente. Após garantir que o monstro estava agora incapaz de agir, Shen sabia que era hora de devorar. Ele então ordenou ativar sua habilidade de devoração. Depois disso, os ramos de onda negra saíram de sua mão, cobrindo e amarrando o monstro de todos os lados. Ao ver isso, Zhao ficou chocado e gritou que não era possível para um humano fazer o que Shen estava fazendo. Enquanto isso, Shen começou a devorar o monstro de carne lentamente. Zhao disse novamente que Shen não podia ser uma pessoa. Ele então pensou que era sua hora, pois enquanto aqueles dois monstros não se moviam, ele poderia fazer o que quisesse. Zhao então perguntou no seu walkie-talkie se os reforços tinham chegado, pois ele precisava solicitar um lançamento de míssil, e as coordenadas eram do armazém suburbano. Mas antes que Zhao pudesse completar seu pedido, Yikion colocou a mão no ombro dele e pediu que ele mantivesse a calma e pensasse com cuidado. Ela lembrou-lhe que Shen estava ajudando e até o salvou. Ela o alertou para não fazer nada estúpido, pois terminaria muito mal para todos. A cena então mudou para 10 minutos depois, onde todos os comandos estavam mirando em Shen com seus escudos para garantir a segurança. O Capitão Zhao pediu a todos que ficassem atentos e prontos com suas balas carregadas. Zikion pediu a Zhao para não esquecer o que ele havia dito a ela. O Capitão Zhao respondeu que se lembrava do que havia dito e que não ordenaria atacar até que Shen os atacasse primeiro. Por outro lado, Shen estava aumentando seu poder ao ganhar 500 pontos de vírus e até desbloqueou um novo talento chamado Rei do Vírus. E devido a devorar um mutante raro, todas as suas habilidades do vírus Blacklight foram grandemente aprimoradas. Ele também ganhou uma nova habilidade chamada Martelo Pesado. Depois de adquirir essa habilidade, ele ficou feliz com sua evolução, pois podia sentir uma força incrivelmente poderosa. Mas, infelizmente, não havia nada para testar isso no momento. Ele então compartilhou que havia obtido seu maior ganho do dia, que era o núcleo da montanha de carne. O núcleo da montanha de carne era um material muito raro e poderia ser usado para criar equipamentos. Se ele encontrasse uma maneira de controlá-lo, poderia até usá-lo para criar uma parede de carne que poderia crescer indefinidamente. Ele então pensou, deveria alimentá-lo mais e crescer outra montanha de carne para testar sua força? De repente, ele foi chamado por Zikion, então escondeu o núcleo no bolso da jaqueta. Zikion então pediu a Shen para apresentar Luli a ele. Shen respondeu que conhecia Luli, pois ela era uma jornalista bem conhecida em Jinshen e também uma celebridade da internet. Shen então sorriu e perguntou se ela era quem o filmou secretamente no hospital. Luli ficou fascinada por ele, então respondeu alegremente com um sim, confirmando que era ela, e agradeceu a ele por salvá-la 2 vezes.
Shen respondeu que foi apenas uma coincidência salvá-la 2 vezes e perguntou se ela havia gravado quando ele derrotou o mutante da montanha de carne. Ao ouvir isso, Lu Li ficou um pouco tensa e se desculpou, explicando que era um hábito profissional, mas se ele quisesse, ela poderia deletar. Shen então disse para ela guardar e não enviar, pois ele tinha um uso para isso. Lu Li respondeu que entendeu. O capitão Zhao então se aproximou de Shen e mencionou que o comandante militar do distrito, Huang, esperava que Shen pudesse explicar tudo sobre si mesmo e o que sabia para os militares. Ao ouvir isso, Shen não respondeu e começou a pensar no comandante Huang Xinggu, um nome que era difícil de esquecer para ele, após os julgamentos. Huang coagiu os despertos que eram fracos e solitários, usando-os como porcos e cães. Shen também se lembrou que no começo eles usavam patriotismo e retidão nacional para confortar todos, mas depois eram apenas espancamentos e insultos arbitrários. Ele era um deles, lutando e faminto, incapaz de ter uma refeição adequada. Ele também compartilhou que o mais ridículo era que qualquer um que tentasse sair era acusado de traição e caçado. Isso o forçou a deixar Jian Shen. No presente, Shen perguntou a Ziqian, chamando-a de chefe Song, se deveria ir e explicar. Ziqian respondeu com um não, pois ela ainda não sabia de nada. Shen tentou falar sobre as consequências, ao que Ziqian pediu para ele não se preocupar, pois ela lidaria com isso. Zhao gritou e disse que esperava que ambos entendessem o dever de serem cidadãos de Long e Gogo. Ziqian então se aproximou de Zhao e furiosamente disse a ele que dever era apenas uma piada. Ela até pediu a Zhao para parar de falar como um oficial, lembrando-lhe que ele era apenas um líder de pelotão, não qualificado o suficiente. Ela também pediu a Zhao para ir e dizer a Huang Xinggu que, se ele tivesse algum problema, deveria vir falar com ela primeiro. Zhao, ao ouvir isso, ficou tenso e estava prestes a dizer algo. Mas antes que pudesse, um de seus soldados se aproximou e perguntou o que deveriam fazer sobre o pessoal isolado que estava causando problemas. Ao ouvir isso, Shen ficou empolgado e perguntou se havia alguém chamado Liu Feng entre eles. O capitão Zhao também quis saber se o que Shen dizia era verdade. O soldado respondeu afirmativamente, confirmando que Liu era o que causava mais problemas. Shen então informou ao líder do pelotão Zhao que queria ver Liu Feng. Zhao concordou e instruiu seu soldado a trazer Liu Feng. Depois de algum tempo, Liu chegou e perguntou a Zhao se ele o estava procurando e se seu pai havia ligado para ele, mencionando que seu pai era Liu Weinon, o vice-presidente do primeiro hospital. De repente, para a surpresa de Liu, Shen colocou a mão no ombro dele. Na realidade, Shen estava injetando o vírus zumbi em Liu Feng. Mas ele disse a Liu que o procurava porque alguém havia pedido para passar uma mensagem para ele. Liu Feng perguntou confuso quem era Shen. Shen respondeu que Su Jin lhe dissera na noite passada na cama que, por causa do que ele fez com ela e o zumbi, ela queria que ele morresse. Ao ouvir isso, Liu ficou pasmo e perguntou como Shen sabia disso, pois era impossível que Su Jin ainda estivesse viva. De repente, para a surpresa de todos, Shen se afastou e pediu a todos que se afastassem, dizendo que Liu estava prestes a se transformar em um zumbi. Ao ouvir isso, Liu ficou furioso e gritou com Shen, dizendo que era ele quem ia se transformar em um zumbi e questionando que diabos ele estava falando. Mas todos os outros ficaram em alerta e os soldados também se prepararam com suas armas. Liu Feng então ficou louco de raiva e começou a correr em direção a Shen para atacá-lo, perguntando se Shen estava tentando enganá-lo, pois como Su Jin poderia estar com ele. Enquanto Liu corria furiosamente em direção a Shen para atacá-lo, seu corpo estava lentamente se transformando em um zumbi, o que ele mesmo não notava. No momento em que ele ficou muito perto de atacar Shen, Shen usou seu golpe de martelo em Liu, que foi arremessado para longe. Vendo isso, Al ficou atônito e se perguntou se Shen poderia ser um mutante e se ele era realmente humano. Enquanto isso, Shen ficou impressionado ao ver o poder do golpe de martelo. Shen então disse a Ziqian, chamando-a de chefe Song, que ela havia feito um bom trabalho, então ele poderia compartilhar algumas informações com ela quando voltassem. Ziqian se aproximou dele e disse que ele poderia chamá-la de Ziqian ou Songjie a partir de agora. Ao ouvir isso, Shen perguntou por quê. O que havia acontecido de repente? Ziqian respondeu que não achava que valia a pena ser apenas sua parceira.
Ela então perguntou se ainda era possível para aqueles que queriam estar com ele, indiretamente perguntando sobre a chance de ser esposa de Shen. Ao ouvir as perguntas de Zikion, Shen entendeu que ela estava fascinada por ele, então respondeu que isso dependeria de seu valor e desempenho. A cena mudou para algum tempo depois, quando Zikion e os outros estavam voltando para a casa dela. No carro, Zikion convidou Shen para jantar em sua casa. Naquele momento, Shen pediu a Zikion que não o incomodasse até chegarem à casa dela. Zikion respondeu com um ok. Shen então começou a se perguntar se era hora do sorteio e foi verificar se havia alguma boa recompensa por derrotar a montanha de carne. Shen abriu seu inventário para verificar os itens que tinha. Para sua surpresa, havia 2 livros de habilidades que ele poderia aplicar. O primeiro livro era a Fúria Desenfreada, que aumentava todos os atributos em 3 por 10 minutos, com um tempo de recarga de 1 dia, mas todos os atributos diminuíam em 50%. Ao lê-lo, Shen pensou que o primeiro livro era totalmente inútil para ele. Então ele voltou sua atenção para o segundo livro. O segundo livro era Aprimoramento Muscular, que aumentava muito a massa muscular e dobrava a taxa de crescimento de força e construção. Mas Shen também não ficou satisfeito com o segundo livro. Ele compartilhou que, pelo que sabia, aqueles que usaram o livro de aprimoramento muscular em suas vidas passadas se tornaram monstros musculosos, reduzindo muito sua flexibilidade. Mesmo assim, Shen ficou um pouco feliz. Embora ambos os livros não fossem úteis para ele, ainda eram bastante valiosos nos estágios iniciais do julgamento. Quer fosse para construir uma facção ou reunir pessoas, eles eram bastante úteis. Pensando em construir uma facção, ele de repente percebeu que era hora de começar a planejar. Ele então olhou para suas recompensas, que incluíam 6 moedas de ouro por derrotar o monstro de carne. No total, ele tinha 6 moedas de ouro, 35 moedas de prata e 6 moedas de cobre. Ele então viu que era necessário moedas de ouro para criar um grupo de chat. Ao ver isso, pensou que poderia usar o grupo de chat para reunir planeiros e ajudá-los a estabelecer uma base sólida antes do julgamento. Shen então compartilhou que as facções nos estágios posteriores do julgamento em sua vida passada eram complexas, e os relacionamentos estabelecidos nos estágios iniciais eram cruciais. Depois de selecionar a opção de criação de grupo, ele teve a opção de nomeá-lo. Também teve a opção de cancelar a nomeação, o que automaticamente salvaria como grupo 01. Então ele cancelou a nomeação. E depois disso, ele riu e gritou o nome de Hélios, dizendo que construiria sua cidade do Imperador Divino e estabeleceria um reino divino, onde ela se tornaria seu cão mais leal aos seus pés. A cena então mudou para 3 horas depois, na vila particular de Song Zikyong, onde Shen já havia compartilhado algumas informações sobre o futuro próximo com Zikyong. Depois disso, ela confirmou repetindo que no julgamento cósmico, mais de 90% dos participantes se tornariam monstros e passariam por uma evolução dotada, e também mencionou que armas de fogo e dispositivos eletrônicos seriam inúteis. Shen respondeu afirmativamente, dizendo que isso era tudo que ele podia dizer a ela. Ele então perguntou se estava tudo bem para Zikyong lidar com isso e obter uma vantagem, certo? Zikyong respondeu que não, dizendo que não era suficiente. Ela então pediu a Shen para ir direto ao ponto sobre como ela poderia se tornar sua pessoa. Shen respondeu que a primeira coisa necessária era habilidade, pois ele não precisava de pessoas inúteis. E a segunda era lealdade. Lealdade absoluta, como a de um cão fiel ao seu dono. Zikyong sorriu e disse que poderia fornecer lealdade. E se fosse sobre habilidade, ela acreditava ser qualificado o suficiente, pois tinha influência, dinheiro, status, e em Jianshen, não havia ninguém que pudesse compará-la. Ao ouvir isso, Shen disse a ela que as regras e valores após o julgamento seriam completamente novos, e seu poder, status e dinheiro atuais não teriam valor, além de tornar a ideia de escravizá-la mais tentadora. Ele então pediu a ela que pensasse no futuro. Pois nesse futuro, todos leiloariam a antiga rainha e princesa de Jianshen. Ele perguntou se trazer a rainha altiva de volta para casa não era o que todos sonhavam antes do julgamento. Ao ouvir isso, ela ficou um pouco tensa e perguntou a Shen qual era a diferença entre ser um cão leal para ele e ser um brinquedo em outro lugar.
Shen respondeu que ela teria um palco onde poderia exercer sua força e um mestre que não a restringiria por medo, pois ele sempre estaria ao seu lado e acima dela. Zikyong então sorriu e disse que sentia que, se hesitasse mais, perderia uma oportunidade muito importante. Ela então se aproximou de Shen, sentou-se e dobrou o joelho, dizendo que estava disposta a servi-lo e declarando Shen como seu mestre. Shen ficou animado ao ver isso e disse a Zikyong que tinha que admitir, sua reputação e status faziam com que o valor emocional que ela poderia fornecer fosse muito alto. Shen também disse que isso era bastante excitante para ele. Ele então tocou o rosto dela e pediu para ela deixar que ele testemunhasse seu charme pessoalmente, dizendo que tinha algumas tarefas para ela. Ao ouvir isso, ela ficou um pouco tensa. A cena então mudou algum tempo depois, em direção a Luli e uma nova garota chamada Sra. Leng, que basicamente parecia ser a secretária de Zikyong. No grupo de chat 001, Zikyong enviou uma mensagem para Leng perguntando se Luli havia enviado o vídeo de Shen para ela. Se sim, ela pediu a Leng que levasse Luli para sua casa, pois ela havia passado por muito nos últimos dias e precisava descansar. Depois disso, Leng foi instruída a encontrar alguém para manter os posts de Shen destacados nos principais fóruns. Zikyong também informou sobre o título do vídeo, endereçando-o aos pioneiros com o ID nome White Emperor. Ao ler isso, Leng ficou um pouco surpresa. Mesmo assim, ela foi até Lula e disse que Zikyong queria que Lula enviasse o vídeo de Shen e depois fosse para casa descansar. Ao ouvir isso, Lula perguntou surpreendida sobre ir para casa e se não havia nada com que ela pudesse ajudar. Leng respondeu a Lula que Zikyong disse que ela havia passado por muita coisa nos últimos dias, então queria que ela fosse para casa, descansasse e se acalmasse. Lula respondeu com um bloqueio e mencionou que, embora quase tivesse morrido nas mãos dos zumbis, estranhamente o choque que ela recebeu não parecia tão intenso quanto quando ela viu os zumbis pela primeira vez. Ela também disse que não sabia se era porque tinha aceitado a possibilidade de morrer nas mãos dos zumbis ou se a força do Sr. Shen a fazia sentir-se à vontade. A cena voltou para a vila de Zikyong, onde o telefone de Zikyong tocou e era sua filha Songhai ligando para ela. Shen notou a ligação e atendeu no lugar de Zikyong. Depois de atender a ligação, Songhai perguntou se a Sra. Leng havia dito que ela queria que ela voltasse para casa. Havia algo errado? Shen então compartilhou com ela que era ele quem havia atendido. Ao ouvir isso, Songhai perguntou surpresa por que ele estava com o telefone de sua mãe e onde estava sua mãe. Shen respondeu que Zikyong estava ocupada com algum trabalho e comendo, e não tinha tempo para falar. Ele também disse a Songhai que ela precisava voltar para casa e conversar, pois era importante. Songhai respondeu com um bloqueio e depois gritou com Shen, perguntando-lhe para esperá-la em casa, pois ela havia enviado tantas mensagens, mas ele não respondeu. Mas antes que Songhai pudesse completar sua frase, Shen desligou o telefone. Vendo isso, ela ficou furiosa e disse irritada que faria ele se ajoelhar sob sua saia de romã mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, na vila de Zikyong, Zikyong perguntou a Shen se ele também protegeria sua filha. Shen respondeu que Songhai carecia de habilidade e seu caráter havia sido estragado por sua indulgência. Mas se Zikyong se esforçasse mais, ele poderia garantir que Songhai provavelmente não se tornaria um monstro quando o julgamento chegasse. Ao ouvir isso, Zikyong agradeceu feliz a ele. Depois de algum tempo, a cena mudou para um armazém secreto suburbano. Enquanto isso, Zikyong e Songhai estavam indo para lá de carro. No caminho, Songhai ouviu tudo sobre Shen de sua mãe e perguntou a Zikyong se ela tinha certeza de que não estava sendo enganada por Shen e como poderia acreditar em algo tão absurdo. Zikyong respondeu dizendo a Songhai que a impediu de procurar Shen na noite anterior por causa disso. E ela avisou Songhai que, depois de sair do carro, não deveria falar e apenas olhar obedientemente. Songhai respondeu com um ok. No armazém secreto suburbano, Shen estava conversando com a Sra. Leng. Leng compartilhou que havia visitado todos os lugares onde se rumorejava ver zumbis e monstros na cidade no dia anterior e, no final, apenas o armazém secreto foi encontrado. Ela também disse que o armazém secreto costumava ser um cassino subterrâneo, mas agora tanto o prédio quanto os jogadores dentro haviam se transformado em zumbis.
Havia cerca de 160 deles, e ela não encontrou nenhum zumbi especial como a montanha de carne. Shen respondeu que entendeu e começou a pensar sobre o matadouro de zumbis. No entanto, ele negou essa possibilidade porque hospitais eram ambientes fechados, e a montanha de carne era difícil de exterminar. E o armazém secreto era remoto, então, se algo acontecesse, seria difícil para as pessoas se lembrarem e espalharem a notícia. Shen novamente confirmou com a Sra. Leng que ela foi a todos os lugares onde se rumorejava ver zumbis, mas só os encontrou no armazém secreto. A Sra. Leng respondeu que sim. Nesse momento, Zik e Ong Song-ji também chegaram lá. Shen começou a pensar novamente que parecia que alguém ainda estava coletando zumbis, e o lugar onde ele havia colocado os zumbis deveria ser o matadouro de zumbis. Os militares só se atreviam a conter algumas dezenas de zumbis no máximo, mas essa pessoa queria coletar todos os zumbis e monstros. Shen achou isso muito empolgante, então perguntou na frente de todos se a pessoa anônima era um aventureiro curioso ou um pioneiro que sabia de alguma informação.